Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o livro de Números, dos capítulos 11 ao 13. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência, semelhante à de bedélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que, sob juramento, prometeste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfistieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: Dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo, verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas, depois, nunca mais. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, e o outro, Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então, correu um moço, e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse:
Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então, soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hataavá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois, chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então, disse: ouvi, agora, as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e, depois, recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigiel, filho de José; da tribo de Efraim, Ogeias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vófice; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Ogeias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas.
Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramete. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois, vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. E, verdadeiramente, mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Inscreva-se no canal. Amanhã seguiremos juntos, ouvindo a voz de Deus. Curta e compartilhe para que mais pessoas também sejam alcançadas.